Retornando às atividades, teremos agora a palestra do Cássio Murilo Alves Costa Filho, o documento arquivístico em ambiente virtual, ressignificação de conceitos fundamentais, referente à dissertação de mestrado dele. Então nós vamos ter aqui um pouco da experiência dele nessa trajetória e o que ele vai trazer de novidade para a gente. Em seguida, nós vamos ter a palestra da Esther, que é servidora do Arquivo Público do Distrito Federal, é gerente de documentação, de tratamento e preservação de documentos audiovisuais, e ela vai falar sobre o recolhimento de acervos digitais que nós fizemos recentemente, contar um pouco da nossa experiência. Cássio está com a palavra. Tem 40 minutos e as perguntas podem ser encaminhadas para as pessoas que estão estrategicamente colocadas no auditório. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Cássio Murilo Alves Costa Filho. Eu sou arquivista formado pela UNB. Eu também sou mestre em Ciência da Informação, também pela UNB. E atualmente eu sou analista de administração pública, especialidade arquivologia no Tribunal de Contas do DF. Então eu também sou um servidor do DF, como vocês. Eu vou fazer uma fala hoje, acho que ela vai ser em tom mais de provocação, vai suscitar alguns questionamentos, uma possível revisão do que a gente está acostumado a pensar sobre os arquivos, sobre os processos de gestão documental. Vai ser uma fala bastante objetiva, eu espero. Eu vou falar um pouco sobre o documento arquivístico em ambiente virtual. E quais são as implicações da virtualidade, da dissolução do espaço e do tempo tradicionais para os conceitos fundamentais, para os princípios e para a metodologia da arquivologia? Será que aquela forma, aqueles princípios e conceitos tradicionais, eles se aplicam ainda à gestão dos documentos digitais? Os documentos digitais, eles têm uma série de peculiaridades, novas possibilidades. Então, a apresentação ela vai girar em torno dessa temática, sobre o questionamento desses conceitos que são fundamentais na área e se eles ainda se aplicam nesse ambiente virtual, sobretudo no ambiente digital. Então, o questionamento que vai embasar toda a apresentação é esse: a base teórica e metodológica da arquivologia, ela ainda atende às especificidades do documento digital? Para isso, a apresentação ela vai estar estruturada sobre esses 3 pontos. O ambiente virtual, a gente vai tentar entender como funciona. Não vou fazer isso muito bem, porque é uma discussão bastante complexa e longa, mas vou tentar destacar alguns dos principais aspectos do ambiente virtual, falar um pouco do documento arquivístico digital, um pouco das peculiaridades e das múltiplas possibilidades que ele proporciona, tanto para o gestor de documentos, para o arquivista, para os usuários. E vou abordar, já que o tempo não é tão longo, eu elegi alguns conceitos fundamentais para a arquivologia e analisar cada um deles, a fim de que a gente consiga entender como que esses conceitos eles são utilizados no ambiente virtual e digital. Sobre o ambiente virtual. O ambiente virtual ele se caracteriza, a gente tende a achar que o virtual ele é o oposto do real, mas o virtual ele não é o oposto do real. O virtual ele existe. Em algum ponto do hardware, aquelas cadeias de bits e de bytes, aquilo se materializa em algum ponto. A gente tende a achar que o espaço virtual ele é inexistente, ele é infinito, mas o virtual ele existe. Os documentos arquivísticos, eles estão presentes naquelas cadeias de bits e de bytes. O que a gente enxerga é uma manifestação do documento, mas ainda existe informação, componentes digitais, e isso tudo está registrado num suporte físico. A gente tende a achar que não. O que foi proporcionado pelo ambiente virtual? Hoje nós temos novas formas de espaço e de tempo, novas possibilidades.
Tem um sociólogo francês, Pierre Lévy, que ele aborda bastante essa questão de cybercultura, virtualidade. Ele fala que hoje a gente pode ter até uma dissolução do espaço-tempo por conta do que é proporcionado pelo ambiente digital. Hoje um documento ele pode ser protocolizado no espaço privado. Um usuário, um cidadão, ele pode protocolizar um documento na casa dele, dentro de um espaço público que está na tela do computador dele. Então, é um espaço público que não tem mais aquela fronteira, não tem mais um distanciamento espacial. Hoje você pode, a partir de ferramentas como o Google Docs, produzir um documento com o usuário que esteja do outro lado do mundo e fazer a edição desse documento simultaneamente. Isso não era possível antes do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Então, o virtual ele passou a possibilitar uma série de novas características, de novos modelos para os usuários e para os gestores. Então, o que eu quero destacar desse ponto do ambiente virtual é justamente a desafixação do espaço e do tempo no sentido daquela noção tradicional de espaço e tempo que a gente tem. Sobre o documento arquivístico digital. O documento arquivístico digital, a gente perdeu aquela materialidade, a gente não consegue mais tocar, mais folhear um processo. Isso tudo está manifestado na tela. Então, o documento arquivístico digital, ele tem algumas peculiaridades distintas, porque ele está num ambiente bastante volátil. Então, ele demanda uma série de cuidados, requer muitos cuidados, tal como o documento em suporte convencional também ele exigia do arquivista, mas agora ele exige muito mais devido a essas peculiaridades. Por conta dessas peculiaridades e do ambiente ser bastante volátil hoje em dia, tem um projeto de pesquisa internacional chamado Interpares, que ele se dedica ao estudo da manutenção e da preservação de documentos ao longo do tempo. Eles, considerando esse aspecto bastante volátil do documento arquivístico digital, eles criaram algumas categorias para serem as características do documento arquivístico digital. Então, o documento arquivístico digital ele tem que ter essas características para ser considerado como. Então, o documento arquivístico digital, ele tem que ter forma fixa, ele tem que ter conteúdo estável. Essas são as principais características. Um website hoje, ele pode ser considerado um documento arquivístico? Ele não tem forma fixa e nem tem conteúdo estável. Seu conteúdo está todo o tempo se atualizando, a sua forma está sempre se modificando. Ele pode ser considerado um documento arquivístico, mesmo sendo proveniente de uma atividade institucional? Em potencial, sim, mas tendo em vista esse caráter de atualização e de modificação, esse projeto Interpares ele definiu que é necessário a criação de regras para controlar essas alterações. No caso desse documento, um website, é necessário você prever um planejamento para congelar aquelas informações durante algum período e de forma que isso possa ser armazenado. Outros tipos de documentos textuais, isso tem que ser salvo em um formato que garanta a estabilidade do conteúdo e a forma fixa. Geralmente a gente tem usado o PDF. A gente não costuma manter documentos arquivísticos em formatos que possam ser atualizados e modificados. Sobre essas peculiaridades do documento arquivístico digital no ambiente virtual, a gente tem que começar a refletir sobre o referencial teórico que a gente tem para fazer a gestão desses documentos. A minha pesquisa de mestrado, ela girou muito em torno do ciclo vital dos documentos. Eu escolhi esse conceito porque o ciclo vital, ele é considerado, até pelo canadense Carol Couture, ele fala que onde existe gestão de documentos, ela é feita sob os preceitos do ciclo vital.
Então, o ciclo vital ele é tão disseminado que muitas das estruturas administrativas que a gente possui são baseadas na teoria das 3 idades. Então, as instituições possuem arquivos correntes, arquivos intermediários e arquivos permanentes. A grade curricular do curso de Arquivologia da Universidade de Brasília também foi montada em cima desse paradigma da arquivologia. Então, nós temos disciplinas de arquivo corrente, disciplinas de arquivo intermediário e de arquivo permanente. Mas se a gente levar em conta as grandes possibilidades que os documentos digitais e o ambiente virtual eles fornecem para o gestor e para o usuário, será que o ciclo vital de documentos ele ainda pode ser aplicado da forma que a gente aplicava no documento convencional? Será que o documento digital ele precisa transcorrer fases determinadas de arquivo corrente, intermediário e permanente, sendo que o virtual proporciona para a gente o documento, esse caráter simultâneo e essa compressão do espaço e do tempo? Então, o que os teóricos da arquivologia têm conversado, têm proposto? A base teórica e metodológica da arquivologia, ela ainda é aplicável? Tanto que a gestão documental feita sem os preceitos da arquivologia, ela não é gestão de documentos, a gente nem pode considerar isso. Se ela não foi feita sob os preceitos da gestão de documentos, a gente não consegue garantir documentos confiáveis, autênticos e acessíveis a longo prazo. Mas é pacífico que há necessidade de um reexame desses conceitos fundamentais. Então, o que os teóricos propõem é uma reformulação ou uma readaptação desses conceitos fundamentais. No caso do ciclo vital dos documentos, ele surgiu num contexto bem específico. A professora Cíntia abordou, ele surgiu no contexto do pós-guerra nos Estados Unidos, em que uma grande quantidade de documentos passou a ser produzida, e isso passou a exigir um controle sistemático dos documentos pelos arquivistas no período. Então, o período em que esse conceito surgiu, ele é bastante diferente do período em que a gente vive hoje. No caso da teoria das 3 idades, a gente tende a achar que são coisas diferentes, mas na minha pesquisa eu verifiquei que a teoria das 3 idades nada mais é do que a interpretação mais famosa do ciclo vital dos documentos. Tem autores que trabalham com 4 idades, com 5 idades, mas as 3 idades, corrente, intermediário, permanente, é o que a gente tem de maior aceitação. E, com base na teoria das 3 idades, ela forneceu vários subsídios para uma aplicação prática. Então, é aquilo que o Couture falou. Onde há gestão de documentos, na maior parte das vezes, ela é feita sob os preceitos do ciclo vital, sobretudo da teoria das 3 idades. E eu não vou ficar também levantando só as limitações desses conceitos no ambiente digital. Vou procurar também apontar algumas soluções e alternativas. Isso vindo de teóricos relevantes da área. Sobre as limitações do ciclo vital dos documentos no ambiente digital, essas são algumas das constatações da minha pesquisa. Eu pude verificar que o ciclo vital dos documentos aplicado ao ambiente digital, ele tende a fragmentar a gestão. Então, são espaços bem delimitados em que as atividades acontecem. Você tendo um espaço de arquivo corrente, você tende a empregar atividades de utilização, produção, classificação. Você tende a, de acordo com o prazo de guarda desse documento, transferir esse documento para um arquivo intermediário. A avaliação só vai ser feita nesse período, após o cumprimento do prazo de guarda, e, posteriormente, esse documento ele vai ser recolhido para um arquivo permanente. Então, as atividades de descrição do documento, visando o atendimento de uma perspectiva histórica, ela só vai acontecer no final do ciclo de vida dos documentos. Mas se hoje a gente tem um documento digital, que ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, será que a gente precisa esperar todo esse fluxo documental para empregar essas atividades de descrição? Essa foi uma das constatações. Essa limitação, não vou abordar muito ela. Quem quiser se aprofundar mais sobre a questão da custódia,
eu aconselho vocês terem contato com a política de custódia distribuída do Arquivo Nacional Australiano. É bastante interessante porque eles já tendem a considerar o documento como uma entidade lógica e não física. Então, o Arquivo Nacional Australiano, ele compilou uma série de regras para que os órgãos da administração possam fazer a guarda e a preservação a longo prazo dos documentos. É bastante interessante essa perspectiva. Mais uma das limitações do ciclo vital no ambiente digital é o caráter diacrônico. Então, as atividades elas ocorrem sucessivamente. É aquilo que a professora falou de linearidade. O ciclo vital dos documentos ele é um modelo bastante linear e sequencial. As atividades elas vão ocorrendo de acordo com a fase ou a idade que o documento se encontra. Então, é difícil a gente conseguir verificar uma instituição que faça classificação e descrição do documento no momento da produção. Porque a gente tende a associar essas operações, essas funções arquivísticas, à idade e à fase em que o documento se encontra. Então, essa é uma das principais características do ciclo vital. Ele é um modelo diacrônico. Outra característica do ciclo vital dos documentos é a estrita demarcação de responsabilidades. Aqui no Brasil, a gente não tem a figura de profissionais distintos para fazer a gestão dos documentos administrativos e o profissional que faz a gestão dos documentos históricos. Mas a gente tem claramente bem delimitado quais são os espaços em que esses documentos são gerenciados. Então, no caso aqui da administração distrital, o Arquivo Público do DF é a instituição que faz a gestão dos arquivos permanentes. Tenho certeza que isso é muito pouco discutido no âmbito das administrações, ou quando os arquivos estão na fase corrente. Essa demarcação de responsabilidades ela é bastante clara em países como os Estados Unidos, em que há 2 profissionais distintos para fazer a gestão do documento na fase administrativa e para fazer a administração dos arquivos na fase histórica. Uma outra limitação do ciclo vital é a dificuldade de aplicação dele em organizações complexas. Quando ele surgiu, as organizações, as estruturas organizacionais eram bem mais simples e bem mais estáveis do que as que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma série de... Acho que fizeram uma pergunta sobre a constante alteração que é feita no âmbito da estrutura, funde secretaria, extingue secretaria. Então, isso fica cada vez mais difícil quando a gente tem aquela compreensão do documento como uma entidade física. Fecha fundo, abre fundo, mistura ou não mistura, continua a partir daqui ou não. Quando a gente passa a fazer um controle intelectual do documento, entendendo ele como uma atividade lógica, é mais fácil a gente se adaptar a essas mudanças administrativas. E uma outra limitação do ciclo vital no ambiente digital é a questão dos valores. Eu vou falar um pouco disso mais à frente, mas os valores dos documentos, eles tendem a ser utilizados de acordo com a fase ou a idade em que o documento está também. Então, por que o documento ele não pode ter um valor primário e secundário ao mesmo tempo? O ciclo vital ele não permite essa visualização. Como alternativa ou solução a essas limitações, eu fui buscar a resposta na teoria arquivística australiana. Então, os australianos, desde a década de 1960, eles já têm uma noção bastante intelectual da organização e da gestão dos arquivos. Peter Scott, na década de 60, ele já publicava artigos acerca do sistema de séries, em que a proveniência física ela não era importante, sim a proveniência intelectual. Então, a partir do desenvolvimento dessas ideias lá na Austrália e com o advento do documento digital, eles passaram a gerenciar os documentos de acordo com a outra ótica. Eu tendo a falar que esse modelo Records Continuum, que é o modelo que eu estudei na minha pesquisa, ele nada mais é do que um óculos que te faz enxergar os processos de gestão de uma forma diferente, não linear. Então, o Records Continuum, ele é representado dessa forma. Ele é um modelo espaço-temporal em que os documentos podem estar
em todas as dimensões ou nesses eixos ao mesmo tempo. Isso eu não vou ter tempo para dissecar o modelo, vocês podem ver isso no meu trabalho. Eu publiquei um artigo também na revista Acervo, que eu explico bem cada eixo, cada dimensão dessa, mas é uma forma bastante interessante de a gente conseguir entender os documentos de acordo com os múltiplos propósitos que eles podem ter no ambiente digital. Então, por que o documento ele não pode ser gerenciado ali na mesa do usuário para que ele possa tomar decisão? Ele não pode estar disponível no portal da transparência e não pode já ser gerenciado nos propósitos de memória dele. Então, esse modelo ele apregou que o documento ele pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ele não precisa seguir por aqueles estágios delimitados. Hoje, eu creio que ele é o que mais se adequa a essas possibilidades que são dadas pelo ambiente digital. Então, tomando como pressuposto esse modelo e já passando a enxergar os documentos de acordo com essas múltiplas possibilidades, a gente tem que rever alguns dos conceitos fundamentais da área. Eu vou falar um pouco de classificação, avaliação e dos valores, questão do valor primário e secundário. Sobre a classificação, a gente pode entender que a classificação é a principal função arquivística. O professor Renato fala que ela é uma função matricial, porque ela fundamenta as outras funções. É a partir da classificação, da identificação de agrupamentos de documentos que são provenientes de uma atividade, que a gente consegue definir um prazo de guarda, que a gente consegue fazer uma descrição arquivística. Então, a classificação ela é considerada a principal função arquivística. Os objetivos da classificação, a gente pode tratar, a classificação ela tem um objetivo, que é manter o vínculo arquivístico. Então, a gente classifica para respeitar o princípio da proveniência, para manter esses agrupamentos de documentos provenientes de uma atividade reunidos. É para isso que serve a classificação. Mas hoje, se a gente pensar pelo lado do usuário, o usuário ele se interessa muito mais pelos benefícios colaterais da classificação de documentos, que seria a recuperação da informação. Então, para o usuário, o professor Renato falou hoje de manhã sobre a abordagem funcional, a classificação funcional está pacificada na área. Hoje, a classificação funcional ela pode limitar um pouco das diversas possibilidades que o usuário pode utilizar para tomar decisão num sistema informatizado. Se a gente apresentar a classificação funcional como a única forma de organização da informação, o usuário ele vai reclamar. E ele tem reclamado, a gente tem experiência disso lá no tribunal, que a classificação funcional, estritamente funcional, ela não atende às necessidades e às demandas dos usuários. A classificação, e é engraçado isso porque a classificação funcional está tão pacificada na área desde a década de 70, mas aqui no Brasil nós ainda temos poucos planos de classificação que são elaborados segundo essa abordagem. Muito comum a gente encontrar planos de classificação que se baseiam naquela abordagem mais biblioteconômica, de assuntos, aquela classificação decimal, mas a gente vai tendência a superar essa abordagem e já começar a trabalhar com a abordagem funcional ligada a uma abordagem multifacetada. O que é essa abordagem multifacetada? Esse teórico americano, o Greg Beck, ele aborda um pouco dessas limitações da classificação funcional, estritamente funcional. Para ele, existem outras formas de agrupar os documentos que não seja a partir somente da função do documento. Se a gente chegar no usuário e pedir para ele organizar alguma quantidade de documentos ou um acervo, dificilmente ele vai fazer isso sob os preceitos da classificação funcional. Ele vai usar um critério de assunto, ele vai usar um critério cronológico, geralmente ofício expedido, ofício recebido, mas essa classificação funcional ela só é inteligível para o usuário, para o arquivista, para o profissional de arquivo. Mas será que essas outras possibilidades, esses outros critérios para organizar os documentos, eles devem ser desconsiderados? O arquivo ele não deve
servir à administração? Se ele deve servir à administração, o usuário ele tem que se aproveitar dessas possibilidades que são proporcionadas pelo documento digital. Como que não sei se vocês já usaram o Flickr, que é um serviço de armazenamento de fotos na web. O Flickr ele permite que o usuário ele agrupe os documentos e classifique de acordo com a série de critérios que estão lá estabelecidos. Ele pode agrupar pela abertura da câmera, ele pode agrupar por assunto, pelas cores da fotografia. Então, o usuário ele tem liberdade para trabalhar com aquele acervo e tomar decisão de acordo com as possibilidades. Então, a gente consegue depreender que a classificação estritamente funcional, ela limita essas possibilidades do usuário. E como que a gente tem que trabalhar para maximizar e potencializar a utilização dos documentos pelo usuário? Metadado. A gente tem que metadado e também se apropriar de outros instrumentos de gestão, de organização da informação. O professor Renato mostrou hoje de manhã também o trabalho que ele tem feito na integração de um instrumento chamado taxonomia, que é uma lista de assuntos, com um instrumento classificatório baseado na classificação funcional. Então, além da integração de instrumentos que se baseiam em função, se baseiam em assuntos, é muito interessante a definição de metadados previamente, para possibilitar que o usuário ele faça uma utilização máxima ali do documento digital, porque o digital ele proporciona isso atualmente. Sobre avaliação, avaliação de documentos, como eu falei naquela limitação que eu intitulei gestão fragmentada, a avaliação de documentos físicos ela tende a acontecer no final do prazo de guarda. Então, quando o documento ele cumpre o prazo, a comissão vai fazer a avaliação do documento. Mas quando a gente está falando de um documento digital e que ele está presente numa realidade bastante volátil, o tempo, esse tempo que ele tem que passar por aqueles estágios e cumprir o prazo de guarda, esse tempo ele pode ser bastante perigoso quando a gente está falando de um documento digital. Deixa eu passar. É bastante comum, agora que a gente está tratando de acervos digitais, os profissionais da TI entenderem que a avaliação de documentos ela não é mais necessária. É aquela falsa impressão que a gente tem da virtualidade. A gente tende a entender que aquilo não existe, mas aquilo está armazenado, demanda um custo elevado de storage, demanda cuidados com a infraestrutura para fazer o armazenamento. Então, o TST tem um caso de comprometeram bastante o desempenho do sistema deles e tiveram que normatizar uma política de avaliação de documentos tardia. Quase comprometeu o sistema e os próprios documentos. Como que deve ser feita, então, a avaliação de documentos? A gente tem que esperar o documento cumprir todos aqueles estágios para a gente fazer a avaliação? Não. A avaliação ela já pode ser feita no momento do desenho do programa de gestão de documentos. A gente já classifica e já tenta identificar quais documentos podem possuir valor de prova, um valor histórico, para que esses documentos tenham uma atenção especial. Nenhum documento é igual ao outro. Sobre os valores dos documentos. O ciclo vital ele apregoa os valores primário e secundário. O documento ele vai adquirindo o valor secundário à medida que ele vai transcorrendo o ciclo vital dos documentos. No caso do documento digital, por que ele precisa ter valor primário ou secundário? Por que ele não pode ter um valor contínuo? O modelo Records contínuo, ele apregoa o valor contínuo. O documento ele pode servir para várias finalidades ao mesmo tempo. É aquilo que eu falei, de o documento ele servir para tomada de decisão, transparência e memória ao mesmo tempo. Ele não precisa obedecer a critérios de cada fase, de cada idade. Então, o documento digital ele proporciona uma série de possibilidades e esses conceitos fundamentais que a gente utiliza para fazer a gestão desses documentos, eles podem limitar um pouco esses múltiplos propósitos. Eu vou encerrar a apresentação com essa frase, que ela fala sobre
as possibilidades que os documentos possuem no ambiente virtual, e qualquer tentativa de limitar faz com que o usufruto dos documentos ele não seja integral. E que a base teórica e metodológica da arquivologia, apesar de ela estar sendo revista agora, ela é fundamental para garantir que os documentos eles sejam confiáveis, autênticos e acessíveis ao longo do tempo.